No Saber Direito desta semana, o professor Peter Otávio Costa traz um curso sobre direito ambiental. Durante as 5 aulas, ele vai explicar aspectos da legislação, abordar o direito ligado às mudanças climáticas, à gestão de resíduos, além de tratar sobre compliance ambiental. Já está no ar a aula 4. Saudações a todas as pessoas que estão nos acompanhando mais uma vez aqui no Saber Direito da TV Justiça. É uma satisfação tê-los conosco novamente. Vamos para nessa 4ª aula tratar de um tema muito importante no direito ambiental, o compliance ambiental. Veremos os seguintes itens. O conceito do compliance ambiental, a relação entre o compliance e a Constituição Federal, critérios e fatores legais relacionados à mitigação de riscos frente à legislação ambiental, os impactos do compliance nos processos de licenciamento ambiental, a aplicação do compliance no âmbito das instituições financeiras e dos investimentos, ditames legais relativos ao agronegócio e ao compliance e depois teremos o nosso caso concreto. Vamos começar a nossa aula. O termo compliance tem origem do verbo inglês to comply, que podemos traduzir como agir conforme. Agir em conformidade com a legislação, com as normas regulamentares, com os procedimentos, as diretrizes, as políticas internas ou externas. Esse termo surgiu nos Estados Unidos em decorrência da necessidade de regulamentação do mercado financeiro durante a crise de 1929, imposta pela quebra da Bolsa de Nova York. O compliance no Brasil teve seu início no começo da década de 90, com a abertura do mercado internacional e a necessidade de adequação das atividades empresariais brasileiras aos padrões globais de ética e combate à corrupção. Nesse ponto, merece uma reflexão. Apesar de, inicialmente, o compliance ter relação com o combate à corrupção, vejam que mais adiante vamos entender como que o compliance surgiu na questão do direito ambiental. Como que o compliance passou a compor a questão da legislação ambiental, da necessidade de cumprimento das legislações que versam e tutelam o meio ambiente. Vamos seguir. Legislação relacionada ao compliance. Vejam, tivemos inicialmente a Lei 9.613, de 98, que versava a respeito dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, prevenção da utilização do sistema financeiro para práticas ilícitas e ainda a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Além deste diploma legal, além dessa lei, temos ainda a Lei número 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, a Lei da Empresa Limpa, que busca a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Temos ainda o Decreto 11.129 de 2022, recente, que estabelece novos requisitos e procedimentos para a implementação de programas de compliance em empresas públicas e privadas, além do aperfeiçoamento da governança e transparência das empresas. Vejo mais uma vez, chama atenção aqui a questão da governança, a preocupação e a importância dos modelos de governança, da implantação da governança, de uma governança robusta, de uma governança que contemple o atendimento aos requisitos técnicos e legais. Temos ainda a questão do projeto de lei 5.442 de 2019, que se propõe a regulamentação dos programas de conformidade ambiental em empresas públicas e privadas, que exploram atividades econômicas potencialmente lesivas ao meio ambiente,
além da vedação de concessão de subvenção econômica, financiamentos em estabelecimentos oficiais públicos de crédito, incentivos fiscais e doação a pessoas jurídicas que não possuam um programa efetivo, com exceção de microempresas e empresas de pequeno porte. Esse projeto de lei merece um destaque especial. Vejam, a necessidade de implantação de programa de compliance nas empresas é de suma importância para as questões relacionadas ao direito ambiental. O compliance nas empresas garante o cumprimento das normas, das legislações e, principalmente, do regramento de cada segmento, de cada atividade empresarial, do próprio agronegócio. Então, o programa de compliance ele é fundamental para que a própria empresa tenha o zelo, o cuidado e o entendimento em relação ao seu nível de conformidade, ao nível de atendimento às legislações que regem a sua atividade. Então, o programa de compliance, a obrigatoriedade da implementação desse programa de compliance seria de extrema relevância para garantir a conformidade. E vejam, nesse ponto, vale a menção de que a maioria das empresas acaba não entendendo que a legislação ambiental ela é muito dinâmica, ela é muito mutável, ela é uma legislação que está em constante evolução, que está em constante aprimoramento. Então, muitas vezes, essa questão do acompanhamento dessa mudança, o acompanhamento dessa atualização da legislação, ela às vezes acaba não tendo a mesma velocidade do empresariado, da pessoa responsável por essa área na empresa. Então, o que acontece? O programa de conformidade poderia trazer e deve trazer justamente isso, né? Essa preocupação em estar sempre atualizado, em estar sempre acompanhando as mudanças das obrigações legais. Esse é um ponto que merece uma atenção especial. Vamos seguir nossa aula. Você que nos acompanha deve ter observado que a legislação apresentada até agora não tem vinculação direta com o direito ambiental. Veja, o compliance, e daí vamos fazer uma diferenciação importante. A diferença entre a questão do compliance e as normas tuteladas pelo direito ambiental. Veja, o compliance é você estar em conformidade, mas essa conformidade ela precisa realmente acompanhar essa mudança, né? Muitas vezes nós vemos que a empresa garante ou uma atividade garante que está em conformidade e logo em seguida existe uma alteração na legislação, existe uma alteração na norma, existe uma alteração nas diretrizes que acabam afetando esse segmento. E o que acontece numa situação dessa? Muitas vezes acaba havendo uma caracterização de não conformidade, uma caracterização de descumprimento a ditames legais. Então, essa é uma preocupação que merece toda a atenção daqueles que atuam na área do compliance. E o compliance ambiental? O que seria, de que forma podemos definir a questão do compliance ambiental? Se o compliance é estar em conformidade, se o compliance é atender os ditames legais, o compliance ambiental nada mais é do que atender aos ditames, as normas, a legislação e os regramentos, o arcabouço legal que tem relação com o meio ambiente, que tem relação com a questão ambiental de cada segmento. Vamos lá. Agir em conformidade com a legislação, normas regulamentares, procedimentos, diretrizes, políticas internas ou externas aplicáveis ao meio ambiente, à questão social e climática. Como já mencionamos anteriormente, a questão do compliance está intimamente ligada à governança. Vemos que um bom modelo de governança deve aplicar a questão do compliance ambiental, deve se preocupar com a questão do compliance ambiental. Eles estão relacionados. E, mais ainda, a questão da governança deve entender que estar em conformidade garante a correta atuação do seu segmento, da sua atividade, da sua empresa, né, do agronegócio. E vamos ver um pouco mais para frente que essa questão
do compliance nada mais é do que realmente cumprir a sua obrigação, cumprir o que a legislação determina, cumprir todas as normas, as condicionantes. E vejam, muitas vezes, alguns segmentos têm obrigações que ele próprio assume, né? Temos, então, obrigações impostas pela legislação, pelas condicionantes de licença, mas temos ainda algumas anuências ou compromissos que são assumidos por anuências da própria empresa, né? Aí vemos a questão das obtenções de selos, certificações. Temos a certificação ISO 14001, né, que fala sobre a questão ambiental. Então, esses são compromissos assumidos pela própria empresa. E o compliance também visa que a empresa ou que o segmento atenda essas normas, sejam impostas ou voluntárias. Atenção, compliance ambiental não é sinônimo de advocacia preventiva. Vale esse destaque, vale trazer esse conceito e que seja entendido essa diferenciação de atuação. A advocacia atua na prevenção dos problemas jurídicos. A advocacia atende à atuação jurídica, em especial para reduzir os riscos judiciais. Enquanto que o compliance ambiental consiste no conjunto de práticas e disciplinas que proporcionam o cumprimento de normas legais, regulamentares, políticas e diretrizes para determinado segmento. Então, o compliance ele extrapola a questão do direito, extrapola a questão judicial. O compliance ele vai nos regramentos, nas diretrizes, inclusive internas, inclusive os procedimentos internos, né? São os programas, podem ser os programas de compliance, os programas de ética, né? Os programas de equidade, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o compliance ele pega tanto a questão jurídica como as questões próprias da empresa. Outros regramentos, outras imposições que não são só ditames legais, que não são só normas trazidas pela legislação, pelo arcabouço ambiental. Então, o compliance ele extrapola a questão do direito. Relação entre o compliance ambiental e a Constituição Federal. Convencionou-se chamar o compliance ambiental os procedimentos empresariais que promovam a conformidade no sentido de prevenir, detectar ou mesmo sanar descumprimentos legais, normativos, condicionantes ou compromissos assumidos que possam causar impactos ou riscos de impactos ao meio ambiente, sadio e ecologicamente equilibrado. O compliance ambiental encontra fundamentação jurídica no caput do artigo 225 da Constituição Federal e seu parágrafo 3º. Vejamos. Artigo 225, como todos nós já sabemos, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aqui está o compromisso, né, o compromisso de todos, seja do poder público e da coletividade. Aqui temos, então, descrito a questão da necessidade do compliance ambiental. Vamos ver o que diz o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, o parágrafo 3º traz aqui uma imposição demonstrando que o descumprimento, quais são os desdobramentos, quais são as consequências do descumprimento, quais são as consequências de não atendimento ao compliance ambiental. Ainda seguinte, temos a questão de outras leis, né? A legislação, o arcabouço legal traz ainda outros diplomas legais que fazem correlação com a questão do compliance ambiental. Vamos ver.
a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 81, a Lei dos Danos Nucleares, a Lei número 6.453, de 77, a Lei da Biossegurança, a Lei 11.105, de 2005, a Lei dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2010, o novo Código Florestal, Lei 12.651, de 2012, e a Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133, de 2021, Lei das Licitações, que traz a questão do componente da sustentabilidade. Vale lembrar que todas essas legislações, todas essas leis, elas versam, em algum ponto, a questão da necessidade do meio ambiente equilibrado, do uso racional dos recursos naturais. Ela versa ainda da questão da gestão de resíduos, da correta disposição, né, desses resíduos, da segurança hídrica, da questão da proteção dos recursos hídricos, dos corpos d'água, dos lagos. Então, todas elas têm a questão da preocupação, a preocupação com o cumprimento dessa legislação está atrelado ao compliance ambiental. Ali falamos da questão da disposição de resíduos e vale lembrar, como já foi mencionado anteriormente, a gestão dos resíduos sólidos ela é uma gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada. Então, o compliance ambiental ele acompanha todos que estão envolvidos nessa cadeia entre o nascimento do resíduo até o seu perecimento. Todos esses entes têm responsabilidade em relação ao cumprimento, em relação ao compliance ambiental. Vamos seguir nossa aula. Critérios e fatores relacionados à mitigação de riscos ambientais frente à legislação. A mitigação dos riscos ambientais refere às estratégias e procedimentos adotados por uma empresa ou ente público ou privado para identificar potenciais riscos e ameaças, sejam operacionais ou de processos, advindos da tomada de decisão ou omissões, atuando tempestivamente para minimizar seus impactos nas operações do seu negócio. Nesse sentido, a adoção de um programa de compliance ambientalmente incorpora a conformidade e as melhores práticas com os preceitos legais, normativos, a doutrina, assim como os entendimentos simulados e de precedentes das nossas cortes. O princípio do direito ambiental, da prevenção, por se tratar de um princípio que valoriza a vigilância em detrimento do enfoque da tolerância e da certeza científica. Vejo, mais uma vez, temos aqui a questão do direito ambiental, tratando o compliance ambiental como um componente de fundamental importância para garantir o cumprimento dos ditames legais, para garantir que as normas sejam seguidas, para garantir que o desenvolvimento seja realmente sustentável, para garantir que as condicionantes do licenciamento ambiental, o licenciamento ambiental que verifica, seja em todas as suas fases, né, fase prévia, a fase de instalação, fase de operação, verifica quais são os requisitos que devem ser impostos a cada segmento, a cada atividade empresarial, e essas condicionantes são fundamentais para que sejam seguidas por essas empresas e assim garantam essa conformidade, garantam o compliance, garantam o cumprimento dos requisitos que são impostos para o exercício da sua atividade econômica. Vamos seguir. Aplicação dos processos de licenciamento, aplicação do compliance nos processos de licenciamento. Nos termos do artigo 10 da Lei 6.938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, alterado pela Lei Complementar 140 de 2011, traz em seu artigo 10º, vamos ver, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Como mencionamos agora há pouco, a questão da importância do licenciamento ambiental. Não só do licenciamento para o início das atividades. Aqui merece chamar a atenção, principalmente no que diz respeito à necessidade de renovação, o processo de renovação do licenciamento, né? O que ocorre? Muitas vezes a empresa inicia suas atividades, ela cumpre todos os requisitos impostos pelo processo de licenciamento, como já mencionamos, o processo de licenciamento que geralmente, na maioria das vezes, ele ocorre de maneira trifásica, né? Temos a instalação, a operação, a licença prévia, instalação e licença de operação. Mas não só isso. As empresas, dependendo da validade do seu licenciamento ambiental, necessitam fazer o seu processo, dar entrada no seu processo de renovação. E esse processo de renovação, ele é muito importante para a regularidade, para o compliance ambiental. Principalmente porque, no momento da renovação, as empresas precisam demonstrar que cumpriram de forma efetiva e cumpriram de forma plena as condicionantes que são dispostas nesse licenciamento. Neste momento, é importante que as empresas demonstrem de maneira real como cumpriram, de que forma cumpriram, e são exigidos muitas vezes pelos órgãos licenciadores a comprovação desse cumprimento. A comprovação por meio de documentos que demonstrem que esses requisitos, essas exigências foram cumpridas. E vejam, uma questão importante e chama a atenção daí, geralmente o representante legal precisa assinar uma documentação se comprometendo de que todos os documentos e todas as exigências foram cumpridas. Aí uma preocupação, o compliance não pode ser realizado, essa conformidade não pode ser realizada só no momento da renovação. Ela é uma conformidade que deve seguir a vida, o histórico da empresa, desde o início da sua implantação e das suas atividades. Vamos seguir para o nosso próximo artigo em destaque. Trazemos, inclusive, aqui a resolução CONAMA 237 de 97, resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A resolução CONAMA 237 menciona o seguinte: o órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimento específico para as licenças ambientais, observados a natureza, as características e peculiaridades das atividades desenvolvidas e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Então, são aqui as 3 fases principais do licenciamento que já mencionamos anteriormente. Então, vejam, esses pontos precisam ser considerados. Qual é o segmento empresarial, quais os impactos que podem ser acarretados por esse segmento naquele determinado local, né? Então, são diversos critérios. Dependendo da situação, existe ainda a necessidade de estudos complementares, né? Seja o estudo de impacto ambiental, que muitas vezes são documentos exigidos, não só pelo órgão, mas muitas vezes o próprio Ministério Público acaba intervindo e participando dos processos de licenciamento. Aí chamo a atenção mais uma vez para a necessidade do compliance, né, que muitas vezes esse processo de licenciamento ele pode ser acompanhado desde o seu início pelo Ministério Público ou ainda em alguma das fases ocorrer o início da intervenção do representante do MP. Vamos trazer ainda o que diz o parágrafo 3º da resolução CONAMA. Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementam planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental. O que esse parágrafo 3º traz e o que é importante notarmos nisso aqui? A questão da premiação.
da possibilidade do processo de licenciamento ser simplificado para aquelas atividades que têm já uma preocupação com o sistema de gestão ambiental, programas voluntários de gestão ambiental, programas que demonstram a preocupação com o compliance, com o cumprimento das normas e das regras de direito que norteiam cada segmento. Então, aqui, uma demonstração de que há essa preocupação, há esse reconhecimento e essa premiação para aquelas empresas, aqueles segmentos que demonstram terem já uma preocupação com a questão do atendimento às regras ambientais, à legislação ambiental e com o futuro das novas gerações. Aqui um ponto muito importante que vamos trazer é a questão da aplicação do compliance ambiental das instituições financeiras e dos investimentos. Vejam, em 1992 houve a Declaração dos Bancos para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, celebrada em Nova York por mais de 30 bancos de diversos países, buscando a adequação da atuação dessas instituições às normas internacionais de proteção ambiental. Em 94, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente trouxe a necessidade da avaliação do risco ambiental no processo de concessão de crédito. Vejam, estamos tendo aqui a demonstração de um movimento, de uma preocupação internacional já das instituições financeiras, das principais instituições financeiras, na concessão do crédito, buscando adotar critérios da avaliação de risco ambiental para a concessão de crédito. Aqui estamos falando do ano de 1994. Então, vemos que não é uma preocupação recente. Não, já é um movimento com um histórico, já é um movimento que iniciou lá atrás, lá no passado. Vamos adiante. Em 98, a International Financial Corporation publicou suas diretrizes sobre políticas e processamentos socioambientais de projetos a serem financiados. Então, 4 anos depois, já uma publicação de procedimentos socioambientais de projetos. Demonstra essa preocupação, não foi esquecida, pelo contrário, né, está havendo uma evolução das instituições bancárias, né, no sentido de atrelar uma preocupação com as questões sociais e ambientais para a concessão do crédito. No ano seguinte, houve o lançamento da Dow Jones Sustainability, que comporta o desempenho de sustentabilidade das 2.500 maiores empresas listadas no índice de mercado de valores global da Dow Jones. Então, vejam, mais uma vez, essa questão do avanço, da preocupação. Essa preocupação foi sendo construída, essa necessidade de implantar a questão de requisitos de sustentabilidade para a concessão de crédito foi ganhando corpo, foi buscando uma evolução. A preocupação com a questão ambiental para que as instituições bancárias forneçam, deem acesso a crédito, são situações que vêm de um longo prazo e se aprimorando com o decorrer do tempo. Os critérios estão sendo aprimorados, os critérios estão sendo melhor elaborados, buscando justamente isso, garantir que esses recursos que são emprestados, que são cedidos, que são repassados aos interessados, tenham uma finalidade que seja também atrelada, que atenda a requisitos ambientais. Em 2020, tivemos o princípio do Equador, estabelecendo uma estrutura de gestão de risco projetada para apoiar as instituições financeiras que aderem voluntariamente ao compromisso na tomada de decisões responsáveis a partir da identificação e avaliação dos riscos ambientais e sociais dos projetos. Então, iniciamos o movimento em 92, esse movimento chega em 2020, já com questões muito bem definidas em relação ao fomento, em relação à concessão de crédito para projetos que tenham avaliação de riscos sociais e ambientais
Então, percebemos aqui uma movimentação das instituições bancárias, das principais instituições bancárias do planeta, no sentido de que o dinheiro seja utilizado de uma forma que não tenha impactos negativos ao meio ambiente, impactos negativos à sociedade. Então, essa preocupação mundial das instituições bancárias, das principais instituições bancárias, mais uma vez demonstram que a preocupação externa, a preocupação internacional, os acordos internacionais acabam refletindo e trazendo a necessidade de uma adequação, a necessidade de uma criação de legislação própria, de normativos próprios do arcabouço legal nacional, do arcabouço legal brasileiro, para poder também acompanhar essas tendências, para trazer essas tendências para dentro da nossa legislação, para que essas tendências tenham também aqui no nosso país a guarida necessária para também estarem atrelados, alinhados com essa visão, com essa preocupação que começou externamente, mas foi assumida, foi anuída pelo nosso país. Vamos verificar. Internamente, resguardando, trazendo a tutela, trazendo a norma interna nossa para as questões trazidas ou discutidas na questão ambiental internacional, foram criados, por exemplo, a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4945 de 2021, a qual dispõe sobre a obrigação de instituições financeiras estabelecerem política de responsabilidade social, ambiental e climática, as quais devem ser adequadas à dimensão e relevância da exposição ao risco social, ao risco ambiental e ao risco climático. Isso está previsto no seu inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º da Resolução 4945 de 2021. Vejam, vocês que estão nos acompanhando, se preparando para concurso público, para exame da ordem e na atuação da advocacia como um todo, chamam atenção para esse dispositivo. Vejam, ele é um dispositivo um tanto quanto recente, estamos falando aqui de 2021, mas a sua aplicabilidade está ganhando cada vez mais força, mais relevância, principalmente no quesito e no que condiz a questão da concessão de crédito, na questão do acesso ao crédito por meio da verificação de quesitos e índices em relação à questão social, ambiental e climática. Vamos detalhar um pouco mais cada um desses requisitos. Natureza social, o respeito, a proteção e a promoção dos direitos e garantias fundamentais e de interesse comum. Natureza ambiental, a preservação e a reparação do meio ambiente, incluindo sua remuneração quando possível. Natureza climática, a contribuição positiva da instituição para a transição para uma economia de baixo carbono e das mudanças climáticas, entre outros. Vejam, nesses 3 requisitos, qualquer ente que tenha necessidade da busca da concessão do crédito precisa estar atento, principalmente à questão do compliance ambiental, a questão de atender plenamente os dispositivos legais, as condicionantes de licença. Nesse sentido, vemos que aqueles que vão buscar o acesso ao crédito precisam ter consciência e entender o seu nível de conformidade. Porque muitas vezes, para o acesso a esses recursos, vão haver a necessidade de apresentação das suas comprovações, dos seus documentos comprobatórios. E nesse ponto chamamos daí a atenção da importância do compliance ambiental. Porque muitas vezes, vamos citar aqui a questão, por exemplo, da regularização fundiária. A questão da regularização fundiária pode ser exigida, pode ser pedida para o acesso ao crédito. A questão da demonstração de não existência de infrações ambientais é outro ponto que pode ser pedido, né? A questão, por exemplo, da inexistência de ações trabalhistas, demonstrando a questão da preocupação com a saúde e segurança do trabalhador. Então, esses pontos demonstram a importância do compliance ambiental no momento do acesso
ao crédito. Vamos seguir nossa aula. Vamos falar agora dos ditames legais relacionados ao agronegócio e ao compliance. O Banco Central publicou também uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Agora vamos falar da resolução 5.081 de 2023. Essa é realmente recente, né? Uma resolução deste ano, que alterou as normas sobre impedimentos sociais, ambientais e climáticos para a concessão de crédito rural, determinando o compliance à legislação ambiental para fins de concessão de crédito rural quando se contratar que o imóvel realmente encontra-se em área rural. Então, vamos colocar aqui alguns itens que são exigidos para a concessão de crédito e impostos por essa nova resolução do Conselho Monetário Nacional 5.081 de 2023. E vejam, chamo aqui a atenção a todos que estão nos acompanhando, essa resolução já está em vigor, havendo apenas algumas questões que estarão entrando em vigência a partir de janeiro de 2024. Então, é uma resolução que já está em utilização, já está surtindo seus efeitos, né? Já são critérios que são relevantes para a concessão de crédito no que diz respeito ao agronegócio, no que diz respeito às atividades do agronegócio, no que diz respeito às questões que envolvem o crédito rural. Vejamos alguns dos itens mais importantes. O imóvel rural, o produtor rural que for buscar a concessão de crédito precisa ter o seu imóvel devidamente registrado junto ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Se não houver esse registro, existe a vedação, existe o impedimento de que a instituição bancária, a instituição financeira, conceda crédito a esse proprietário. Então, aqui temos uma demonstração da necessidade do compliance, da necessidade da conformidade, da necessidade do atendimento à obrigatoriedade legal. A questão do cadastro ambiental rural é uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade que, às vezes, o proprietário, às vezes, acaba não conseguindo atingir, né, tendo dificuldade em conseguir a sua regularização. Mas vejam, para a concessão de crédito agora, por meio dessa imposição da resolução do Conselho Monetário Nacional, ela é uma exigência, ela é uma obrigatoriedade. Vamos seguir. Outra exigência, que esteja o imóvel, se o imóvel estiver total ou parcialmente inserido em unidade de conservação ou floresta pública, é vedada a concessão de crédito. Então, veja, se esse imóvel estiver, parte dele, inserida em unidade de conservação, em um parque, esse crédito não pode ser concedido, né? E como vai ser comprovado isso, né? Os agentes fomentadores, né, as instituições bancárias, as instituições financeiras, vão solicitar a documentação, vão solicitar o georreferenciamento e vai ser verificado se esse imóvel encontra-se ou não em total ou parcial em unidade de conservação, em parque. Havendo parte desse imóvel dentro dessa unidade, não vai ser possível a concessão desse crédito. Com uma exceção, vejam, agora eu chamo a atenção a todos que estão nos acompanhando, porque as questões de concurso, as questões do exame da ordem, geralmente são as exceções que são fundamentais na elaboração dessas questões, né? Muitas vezes as regras gerais não são exploradas nessas questões. Então, aqui eu chamo a atenção para essa exceção importante em relação a essa resolução do Conselho Monetário Nacional. Uma exceção que diz o seguinte: é permitida a concessão de crédito desde que, mesmo que a propriedade esteja total ou parcial em unidade de conservação, essa unidade de parque, essa unidade de conservação, tenha no seu plano de manejo a demonstração de que existe já essa atividade, essa atividade esteja autorizada no plano de manejo. Essa é a única exceção para a concessão de crédito em áreas, em imóveis que estejam total ou parcialmente dentro de unidades de conservação. Vamos seguir vendo as outras regras impostas por essa resolução do Conselho Monetário.
Se o imóvel estiver total ou parcialmente inserido em terras indígenas, se houver a caracterização de que parte desse imóvel esteja inserido em terras indígenas, não há possibilidade das instituições financeiras ou os bancos concederem crédito rural para essa atividade. É vedado, expressamente vedado por essa resolução do Conselho Monetário Nacional. Vejam, mais uma vez, essa documentação, essa comprovação vai ser atestada, vai ser verificada antes da concessão do crédito. E aqui, mais uma vez, chamamos a importância do compliance ambiental. O compliance ambiental deve ser elaborado pelo proprietário do imóvel, principalmente para entender se a sua propriedade está infringindo essa situação, se a sua propriedade não cumpre esse requisito, se a sua propriedade realmente está inserida, né, parcial ou total, em área indígena. Se houver essa preocupação, ele já vai entender se é possível ou não o acesso a esse crédito. Mais uma vez, vale a pena chamar a atenção aqui a questão da exceção. Existe uma exceção quando a área ou o imóvel estiver total ou parcialmente inserido em áreas indígenas. E qual é essa exceção? Essa regra não se aplica quando a atividade seja exercida a integrante dos grupos tribais ou comunidades indígenas. Então, se o próprio indígena, se a própria comunidade tribal, se a própria comunidade integrante da comunidade indígena estiver desenvolvendo essa atividade agropecuária, neste caso é a exceção à regra. Nesse caso, ele pode buscar, ele pode tentar acessar essa linha de crédito, esse financiamento rural para as suas atividades. Importante, mais uma vez, ressaltar a questão das exceções. Geralmente são as exceções que são objeto de cobrança por meio das questões de concurso. Vamos seguir nossa aula. E a última questão, a última imposição que restringe o acesso ao crédito rural é quando existe embargo de órgão ambiental competente em decorrência de desmate ilegal. Então, se houver o embargo, se houver comprovação, registro de desmate ilegal, embargo de atividades rurais por embargo de extração, desmate ilegal ocorrido dentro da propriedade. Neste caso, mais uma vez, existe o impedimento do acesso ao crédito. O ente financeiro, a instituição financeira, está impedida de conceder o crédito para aquele proprietário que tem na sua área o registro de embargo de atividade, o registro de embargo decorrente de desmate ilegal. Nesse caso, a instituição não pode conceder o crédito. Não pode conceder enquanto não houver uma resolução dessa questão. Lembrando que o embargo, geralmente, ele é imposto pelo órgão ambiental federal e o órgão ambiental estadual, né? A maioria dos embargos são impostos nesses dois níveis, né, de atuação, do órgão licenciador, fiscalizador estadual ou federal. No caso da legislação, aqui da norma do Conselho Monetário Nacional, ele é muito específico. Ele fala aqui que deve haver o registro desse embargo, o registro do embargo por desmatamento ilegal, o registro na lista de embargos e autuações ambientais do IBAMA. Isso é muito claro na resolução. Então, vejam, essa questão da vedação da concessão do crédito, ela é taxativa em demonstrar que essa vedação só ocorre quando o embargo estiver registrado na lista de autuações do órgão federal, do próprio IBAMA. Então, vejam, entendo que podem haver, isso vai demandar muitas situações em que a área pode estar embargada pelo órgão estadual e vai haver uma necessidade de entendimento de aplicabilidade ou não, de concessão ou não do crédito nesses casos. Mas aqui, de forma muito clara, está mais uma vedação para concessão, para o acesso a esse crédito de áreas embargadas. Importante destacar aqui
conforme foi demonstrado, essas resoluções do Conselho Monetário Nacional demonstram a influência da legislação, a influência externa, a influência internacional, passando a trazer para o nosso ordenamento jurídico a necessidade da criação de legislação, da criação de normas para dar legitimidade a acordos aos quais o nosso país se tornou signatário. Nosso país celebrou, nosso país anuiu, nosso país assumiu compromissos internacionais. E, a partir daí, a necessidade de adequação da norma interna para poder dar guarida, para poder dar legitimidade a esses compromissos internacionais assumidos pelo nosso país. Então, como já demonstramos anteriormente, como já explanamos anteriormente, a questão do direito ambiental tem muito forte essa questão da origem em relação aos compromissos internacionais assumidos pelo nosso país. E aqui também essa questão da concessão do crédito, da atuação das instituições financeiras, dos investimentos, das instituições bancárias, adequando essas normas, até trazidas por essas resoluções do Conselho Monetário Nacional, trazendo a conformidade, trazendo uma complementação, normatizando essas questões da sustentabilidade, dos requisitos sociais, da regularidade, da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com os recursos naturais e da preocupação com o cumprimento da legislação, a conformidade, o compliance ambiental sendo normatizado. Então, entendemos esse ponto trazido, inclusive, e colocado pelas instituições financeiras. Qual a demonstração da importância do compliance ambiental? Vemos que, independente do segmento, independente da atuação, seja no segmento industrial, seja no comércio, seja nos serviços, seja no agronegócio, o desenvolvimento, mais uma vez, ele não é vedado. Ao contrário, o desenvolvimento ele é necessário, o desenvolvimento ele é incentivado, mas esse desenvolvimento não pode ser realizado sem critérios, sem atendimento aos critérios legais, sem atendimento às necessidades sociais, sem atendimento aos critérios de respeito ao meio ambiente. É um desenvolvimento, mais uma vez, sustentável. Vemos a inter-relação entre os diferentes temas do direito ambiental com a questão do desenvolvimento sendo realizado atendendo aos ditames legais, atendendo à conformidade, estando em compliance com os normativos, com o que regulamenta cada segmento. Então, vemos aqui, mais uma vez, a importância e entender que o compliance faz parte, está diretamente ligado a todas as atividades. Estar em conformidade é um requisito obrigatório e o não atendimento a essas questões pode gerar responsabilização nas esferas administrativa, na esfera civil e na esfera penal. As pessoas físicas e, como já foi dito anteriormente, o direito ambiental prevê, inclusive, a responsabilização da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada, inclusive, criminalmente em relação ao não cumprimento, ao não atendimento à legislação ambiental. Então, aqui trazemos essa questão do compliance, a importância do compliance, a importância de acompanhar a dinâmica, a mudança da legislação ambiental, uma legislação que está em constante aprimoramento, em constante atualização. Como vimos, tivemos aqui essa resolução do Conselho Monetário Nacional de 2023, temos projetos de lei tramitando que merecem um acompanhamento, que merecem o acompanhamento principalmente de eventual aprovação, eventual entrada em vigor, nesse sentido que o compliance tem essa importância de acompanhar esse dinamismo da legislação ambiental. Vamos ao nosso caso concreto? Trazemos aqui, no nosso caso concreto, uma sentença proferida no âmbito da ação popular
que tramitou perante a 5ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, no sentido de condicionar a aprovação de compra de mineradora à apresentação de plano de compliance ambiental. A sentença se destaca pela vinculação do compliance à temática ambiental, da sustentabilidade e da responsabilidade social e empresarial. Vemos aqui, nesse processo, realmente a preocupação e a imposição de que a compra, a transação, a aquisição de uma atividade foi condicionada à comprovação da questão do compliance ambiental, do atendimento ao regramento jurídico, ao arcabouço jurídico ambiental. Vejam, aqui nós estamos falando, aqueles que tiverem curiosidade, estamos falando do processo número 1015425.06 de 2019.4.013400, que tramitou aqui na 5ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, em relação à compra e venda de uma mineradora, onde foi imposto, onde a decisão, onde a sentença determinou que a questão da efetivação dessa transação, desse negócio, foi condicionado à comprovação do compliance ambiental. E não é qualquer compliance ambiental, é um compliance que atenda, que tenha vinculação às temáticas ambiental, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Qual foi a preocupação aqui do magistrado? A preocupação foi de que, para que essa aquisição, para que essa transação fosse realmente concluída, houvesse a comprovação de que seriam adotados todos os procedimentos que garantam a questão do cumprimento integral e efetivo dos ditames legais em relação à questão do meio ambiente, a questões sociais. E eu chamo a atenção aqui no ponto principal, no cerne dessa questão. Uma das empresas, principalmente a empresa que estava adquirindo a outra empresa, já teve situações de caracterização de descumprimento de legislação ambiental no Brasil, inclusive com consequências danosas ao meio ambiente, com consequências danosas à sociedade. E, em razão disso, a própria decisão tratou de tutelar, tratou de dar importância à questão do cumprimento ambiental, do compliance ambiental, garantindo que essa empresa que está assumindo o negócio, que fez a aquisição do negócio, coloque realmente garantias, no sentido de que a sua atuação será pautada pelo cumprimento, pelo compliance, pelo atendimento às normas, à legislação e o arcabouço legal em relação às questões ambientais e sociais. Aqui concluímos a nossa aula de hoje e agora é o momento de testarmos os nossos conhecimentos. No que se refere à Constituição Federal, existe previsão em relação ao compliance ambiental? Vamos às nossas alternativas. Não existe, alternativa A, não existe previsão sobre o compliance na Constituição Federal. Sim, na alternativa B, sim, o artigo 225 da Constituição Federal prevê que é direito de todos o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ainda que os deveres de preservação se estendem não só ao poder público, mas também às pessoas físicas e jurídicas, em prol das gerações atuais e futuras. Alternativa C. Na Constituição Federal existe previsão do compliance somente para pessoas jurídicas e o poder público. E questão D. Na Constituição Federal existe previsão do compliance somente para pessoas físicas. Vamos ver qual alternativa está correta. Alternativa B. Sim, o artigo 225 da Constituição Federal prevê que é direito de todos o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ainda que os deveres de preservação se estendem não só ao poder público, mas também às pessoas físicas e jurídicas em prol das gerações atuais e futuras gerações. Vamos à próxima questão?
No que se refere às atividades bancárias e investimentos, o compliance ambiental é um critério para esse segmento? Vamos às alternativas. Alternativa A, o mercado financeiro não adota critérios de compliance. A alternativa B, o compliance ambiental se aplica apenas em relação aos investimentos que envolvem crédito de carbono. O Conselho Monetário Nacional definiu uma política de responsabilidade social, ambiental e climática, para a qual o compliance se aplica diretamente. Ou alternativa D, todas as questões anteriores estão incorretas. Vamos à resposta? Alternativa C. O Conselho Monetário Nacional definiu uma política de responsabilidade social, ambiental e climática, para a qual o compliance se aplica diretamente. Vamos à nossa próxima questão. Compliance e advocacia preventiva são sinônimos? Vamos às alternativas. Alternativa A, não, pois a advocacia atua na prevenção de problemas jurídicos, em especial para reduzir os riscos judiciais. Já o compliance ambiental consiste no conjunto de práticas e disciplinas que proporcionam o cumprimento das normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes para determinado segmento ou órgão. Alternativa B, sim, pois essas atuações visam somente a prevenção de riscos jurídicos. Alternativa C, sim, ambos dizem respeito à prevenção de riscos. A alternativa D, sim, mas a advocacia preventiva se aplica somente a órgãos públicos. Vamos à resposta correta. Alternativa A, não, pois a advocacia atua na prevenção de problemas jurídicos, em especial para reduzir os riscos judiciais. Já o compliance ambiental consiste no conjunto de práticas e disciplinas que proporcionam o cumprimento das normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes para determinado segmento ou órgão. Com isso terminamos mais esta aula. Agradeço mais uma vez o acompanhamento de todos vocês e os aguardo para o nosso próximo encontro. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.